Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui retornando à Escola Bíblica neste mês de fevereiro, um mês abençoado pelo Senhor, um mês reservado para que desfrutemos da palavra de Deus, para que possamos crescer. Hoje, nesse domingo abençoado, nesta manhã, quero convidar você a compartilhar o link, a você participar conosco desta ministração com o pastor Ney Wagner, começando a trazer reflexões profundas sobre o livro do profeta Amós. Amós, considerado o profeta da justiça. Você que nos escuta, compartilhe, convoque, porque será muito especial. E certamente Deus vai nos abençoar. Toda a nossa casa, toda a nossa igreja. Vamos orar nesse momento, vamos invocar a bênção do Senhor sobre a nossa Escola Bíblica Nacional. Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos agracia com a oportunidade de comunicar pelo ensino a tua palavra. Senhor, seja com teu servo, o pastor Ney Wagner, que vai ministrar sobre o profeta Amós. Dá a tua graça, o teu favor, ó Deus, a sabedoria e principalmente a unção e a ousadia do alto, para que ele possa, com a graça do Senhor, falar aos nossos corações. Rogamos por tua igreja, rogamos pelo verdadeiro avivamento que precisa acontecer em nossos dias. Rogamos pela reconciliação, restauração, pela salvação. Ó Deus, que o Senhor derrame poder sobre o teu povo. Deus, tirando do meio de nós, obra da carne, das trevas, que possamos morrer para o velho homem a cada dia e o novo homem possa resplandecer em Cristo Jesus. Oramos pelos nossos governantes, pelo nosso país. Tu és o Deus da justiça e sabemos que nessa nação há tanta injustiça. Portanto, ó Pai, resplandece, Senhor, manifesta, Senhor, a tua glória no Brasil, para que todos vejam o cetro da justiça na tua mão. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos com uma canção, né? E logo em seguida, que vai tratar sobre a bondade de Deus, o pastor Ney Wagner estará ministrando ao nosso coração nesta manhã. E enquanto você se prepara aí, né, para esse momento, não fique apenas sozinho. Convoque, convide, compartilhe esse link, porque certamente Deus vai nos abençoar poderosamente nesta manhã. Glória a Deus por sua bondade, por sua fidelidade para conosco. Esse é um tempo de esperar no Senhor. Quando as coisas parecem difíceis, é tempo de buscar ao Senhor. Seja bem-vindo, pastor Ney Wagner, pastor agora que é paraibano, né, conterrâneo de coração. E muito obrigado por aceitar o convite de estar ministrando essa série de lives sobre o livro do profeta Amós. Graças e paz, pastor Cesário. Para mim é uma satisfação, uma alegria sempre estar na Escola Bíblica Nacional e poder contribuir para a edificação e para a instrução bíblica do povo de Deus. E nesta manhã nós iniciaremos uma série de estudos sobre
o livro do profeta Amós, o profeta da justiça social. É uma literatura bíblica muito importante no contexto profético, visto que nós temos 17 livros proféticos e entre estes nós temos 5 que denominamos profetas maiores e 12 que são denominados profetas menores. Esta distinção, conforme os eruditos, provavelmente ocorreu no século IV, proposto pelo patriarca da Igreja, Aurélio Agostinus, mais conhecido como Santo Agostinho. E é uma distinção meramente didática. De modo algum, essa distinção, ela tende a ressaltar uma diferença qualitativa entre a literatura profética, os livros que compõem a literatura profética, os chamados profetas maiores e os profetas menores. Então, nós vamos nos deter, a partir desta manhã, na reflexão do livro do profeta Amós, o profeta da justiça social. Um profeta que esteve inserido no contexto que chamamos de período áureo da profecia em Israel, o período áureo do ministério profético em Israel, visto que Amós é contemporâneo de outros gigantes do ministério profético. Entre os seus contemporâneos, nós temos o príncipe dos profetas no Antigo Testamento, ou o evangelista do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Mas também, contemporâneo nesse contexto, contemporâneo de Amós, nós temos o profeta Oséias, nós temos também o profeta Miqueias. Portanto, é oportuno que nós reflitamos na mensagem deste gigante da fé. Portanto, eu quero já convidá-lo a que nós abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, não antes de cumprimentar todo o povo de Deus, os pastores da nossa denominação, a você que está sempre acompanhando e aprendendo juntamente conosco da palavra de Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Eu quero ler um texto com vocês. Obviamente, é oportuno que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Amós. Nós pretendemos, nesta manhã, percorrer por todo o livro, visto que nós intentamos refletir sobre questões tão pertinentes para a compreensão da mensagem do profeta Amós, como a ocasião da mensagem, os destinatários da mensagem, a data o tempo em que a mensagem foi pregada, escrita, e, obviamente, pensarmos, refletirmos sobre o portador da mensagem, o profeta Amós. Eu quero, então, ler com vocês o capítulo 3, verso 7 e verso 8 do livro do profeta Amós, que diz-nos assim a palavra de Deus: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Meus amados irmãos e irmãs,
o tema do profetismo na Escritura Sagrada, evidentemente, é de fundamental importância no contexto bíblico. Não só pelo fato de que, como há pouco disse, nós temos 17 livros no Antigo Testamento escritos pelos profetas, mas, sobretudo, pela leitura e a interpretação que estes homens de Deus fazem da lei do Senhor. A literatura profética na Bíblia é a instância crítica junto dos reis e do povo no modo de conduzir a vida pessoal, social, política e religiosa. O livro do profeta Amós está inserido nessa perspectiva. Sua mensagem, iluminada por Deus, denuncia as transgressões e a impiedade do povo em todas as suas instâncias. O profeta Amós traz consigo uma palavra vinda do alto, revelando o caráter justo e misericordioso de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem do profeta Amós é tanto uma mensagem de justiça, de juízo, mas também uma mensagem de esperança. A mensagem deste importante profeta é relevante e nos induz à humildade. O pastor e teólogo J. Moutier, comentando sobre a importância desse livro, ele repreende o nosso formalismo, oferece o lembrete salutar de que a igreja não deve abandonar a centralidade da palavra de Deus. Amós é um arauto divino, denunciando o pecado da autossatisfação religiosa, descrevendo a religião que Deus abomina, exigindo que seja substituída por uma dependência da graça divina em fé e arrependimento. Um compromisso com a lei de Deus em obediência e uma preocupação incessante pelos oprimidos. Sem isto, nada há mais eficiente do que a religião para nos separar do amor de Deus e nos cobrir com a sua ira. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o livro do profeta Amós, escreveu: o livro de Amós é um brado altissonante à igreja contemporânea. Ele é um forte clamor à justiça social. Esse livro deve ser estudado nos parlamentos, nas casas de leis, nas salas dos governantes, nos tribunais e, sobretudo, na igreja. O comentarista, teólogo David Huber escreveu: o livro de Amós ensina que nossa adoração deve motivar e inspirar nossos atos de justiça, retidão, e para com toda a humanidade, especialmente os pobres, aflitos e oprimidos. Nossa piedade deve ter como único objetivo fundamental e único teste real da sua validade o esforço por atender os interesses daquele a quem adoramos, aquele que se revelou como justiça e retidão absoluta, verdade e graça completa em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós vimos, à luz destes importantes teólogos e pastores, a relevância da mensagem do profeta Amós.
Embora ele tenha escrito esta profecia, esta mensagem, no 8º século antes de Cristo, a sua mensagem é tão contemporânea, tão atual, tão pertinente para os nossos dias, quanto o jornal que ainda haverá de ser lançado amanhã. Urge o entendimento, a compreensão da relevância do livro do profeta Amós. A necessidade, enquanto sociedade e enquanto igreja, que temos de ouvir as palavras do profeta Amós, a mensagem do profeta Amós, bradando altissonantemente aos nossos corações, para que a palavra de Deus penetre no âmago do nosso ser, transforme-nos à sua vontade e nos conduza para que reflitamos a glória de Cristo na nossa vida cotidiana. Portanto, vamos iniciar, né, uma reflexão do livro do profeta Amós, analisando inicialmente a ocasião em que ele profetizou e escreveu estas mensagens proféticas. Também refletiremos e analisaremos a ocasião e a data, o tempo em que, o contexto em que esta mensagem foi escrita. E, obviamente, nós também estaremos tratando sobre o portador desta mensagem, que certamente é vinda do alto para o nosso coração. A prosperidade nos dias do profeta Amós, a exploração econômica e o lucro eram os aspectos mais marcantes da sociedade que Amós contemplava e na qual ele estava inserido. Os ricos eram suficientemente ricos, pois possuíam diversas casas para se interessarem por móveis ostensivamente caros e para não se privarem de qualquer satisfação física. Nós encontramos relatos no próprio texto de Amós suficientes para que percebamos como esta realidade era tão pertinente, era tão vívida nos dias do profeta Amós. Notem, no capítulo 3, a palavra de Deus, no versículo 15, diz-nos: derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ainda no capítulo 3, o versículo 12, nós encontramos o testemunho da Escritura. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Nós também encontramos no capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Vós oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido: dá cá,
para que bebamos. Ainda, no livro do profeta Amós, no capítulo 6 e o verso 6, nós encontramos a palavra de Deus. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente dos óleos. Mas não vos afligis com a ruína e a pobreza de José. Notem, meus irmãos, que estes textos, estes versículos, mostram claramente a ocasião, o contexto social em que o profeta Amós está inserido. Haviam profundas desigualdades sociais. E a injustiça social era uma característica marcante na sociedade israelita do 8º século antes de Cristo. Por outro lado, os pobres, em contraste com uma pequena parcela da sociedade que era riquíssima, os pobres eram realmente pobres e desavergonhadamente explorados. Eles sofriam extorsões imobiliárias, como fica claro no capítulo 2, versículos 6 e 7, que é oportuno que nós leiamos. Notem, diz-nos o texto: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Meus amados, a mensagem do profeta Amós revela-nos uma sociedade marcada por contrastes. Enquanto uma pequena porção da população acumulava riqueza sobre riqueza, uma enorme parcela da sociedade era explorada, oprimida, vilipendiada. A justiça e a retidão não eram encontradas nas ruas, nas praças, nas vielas de Samaria, a capital do Reino do Norte, isto é, Israel. Havia corrupção, havia injustiças sociais. Em todas as instâncias da sociedade israelita do 8º século, as desigualdades e as injustiças eram prementes. Estavam inseridas nas relações interpessoais. Os magistrados, as autoridades que deviam zelar pela justiça, que deveriam ser instrumentos da equidade e que deveriam ser honestos nas suas ações e no seu zelo para com o povo, estes, na verdade, massacravam, pisoteavam e exploravam os pobres
deixando-os cada vez mais pobres. Esse é o contexto em que o profeta Amós está inserido. Haviam extorsões legais, extorsões comerciais. O homem desamparado, que não tinha nenhuma influência e poder na sociedade, era sempre desprezado. Quando os pobres não podiam pagar aos ricos, eram simplesmente ignorados para que se arruinassem. O dinheiro e a ganância governavam tudo. Os homens viviam para os seus negócios, as mulheres para o prazer, para o seu próprio prazer, e os governantes para a frivolidade. Notem o que o profeta Amós, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 6, versos 1 ao 6. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Que cantais à toa ao som da lira e inventais como um Davi instrumentos musicais para vós mesmos. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Notem que no início desta perícope, o profeta, com perguntas retóricas, compara a sociedade israelita, nesse contexto, com sociedades ímpias, com sociedades, com um povo ou nações que não temiam ao Senhor. Mas Israel, cuja vocação é resplandecer o caráter justo e misericordioso de Deus, nos seus próprios relacionamentos interpessoais, se caracterizavam pela impiedade e pela injustiça. No capítulo 8, versos 4 ao 6, o profeta Amós, cheio da graça e do Espírito do Senhor, ele escreveu: Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Notem, amados irmãos, como a cada texto que o profeta Amós nos conduz à leitura e à reflexão, fica mais notório como
o ministério do profeta Amós, essencialmente, está caracterizado por denunciar as injustiças sociais tão presentes na sociedade israelita do 8º século a.C. Ele é um arauto da justiça. E, sobretudo, ele revela que Deus não se agrada. Deus abomina uma religiosidade que não implica na busca e na prática da justiça. E, sobretudo, da justiça social, da justiça que se evidencia nas relações interpessoais, manifestando honestidade, integridade, compaixão. O livro do profeta Amós nos ensina e nos constrange a compreendermos que não há verdadeira religião, não há verdadeiro relacionamento com Deus que não redunde num relacionamento saudável com o próximo. Em um relacionamento saudável a nível comunitário, seja na igreja, seja na sociedade na qual estamos inseridos. Quando o profeta Amós, o profeta da justiça social, volveu os olhos para a religião praticada pelo povo no seu contexto, viu que ela tinha muita religiosidade, que adorava os ritos e o formalismo dos sacrifícios e das ofertas alçadas, mas que tinha se livrado da revelação divina. Os centros religiosos, os principais centros religiosos do Reino do Norte, isto é, Israel, viviam aparentemente abarrotados, lotados. Como testemunho da Escritura, como o próprio profeta Amós nos conduz a essa compreensão. Notem, no capítulo 4, versículo 4, diz-nos: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ainda um outro texto, no capítulo 5, versículo 5, diz a Escritura: Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. É importante nós ressaltarmos que os 3 principais locais de culto eram os 3 principais locais da expressão religiosa comunitária do povo de Israel nos dias do profeta Amós. Estavam em Gilgal, estavam em Betel e em Berseba. E como o próprio relato do profeta revela-nos, estes locais de culto eram bem frequentados. Provavelmente estavam sempre abarrotados. Contudo, este ajuntamento solene, ao invés de redundar na glória de Deus e na edificação do próprio povo que se ajuntava em culto,
na verdade, redundava, implicava em juízo divino sobre eles. Porque eles se ajuntavam no culto, contudo, na vida cotidiana e no íntimo dos seus corações, não havia verdadeira devoção a Deus. Eles se autossatisfaziam na prática cotidiana da religião, mas não havia transformação em seus corações. Não havia arrependimento de suas más ações. De modo que todo ajuntamento comunitário ou toda busca a Deus que não resulte na transformação da minha mente, do meu coração, na vida cotidiana, na relação com o meu próximo, é inválido. Pois profissão de fé precisa redundar em conversão genuína à fé que é professada. E a denúncia que o profeta Amós faz é de que aquela sociedade era marcada pela hipocrisia religiosa. Eles tinham um hábito religioso contínuo, mas este hábito religioso não transformava as suas vidas. Não resultava na mudança da mente e do coração. O amor a Deus, certamente tão cantado, não refletia em obediência genuína à lei de Deus, que em síntese nos ensina a amar a Deus e a amar ao próximo. E amar a Deus e amar ao próximo implica em ser justo, honesto e misericordioso. Porque estas virtudes agradam a Deus. Mas não havia nenhuma base, nenhum fundamento na religião praticada por aquela sociedade contemporânea do profeta Amós, além da mente humana. Permanecia ainda com raízes tão profundas no nervo da sociedade israelita, o culto que o primeiro rei de Israel, Jeroboão, inseriu, incutiu na mente e no coração da sociedade israelita. E isto houvera acontecido há quase 2 séculos antes dos dias do profeta Amós, mas ainda estavam tão presentes na cultura religiosa do povo. Notem, eu penso que é pertinente nós lermos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, onde nós encontramos o contexto histórico que ainda
reverberava na religiosidade do povo de Israel nos dias do profeta Amós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Principalmente o verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um, para adorar o bezerro. Notem, portanto, meus amados irmãos, esse texto nos revela as consequências da divisão das tribos de Israel. Com a morte do rei Salomão, Jeroboão ascendeu a uma posição de liderança entre as tribos do norte por ocasião de uma guerra civil que se evidenciou entre as tribos de Israel, culminando com uma separação. E aquilo que era um reino nos dias de Davi e Salomão tornou-se 2 reinos, 2 nações. As tribos do sul, Judá e Benjamim, compuseram o reino de Judá. Este reino, a dinastia davídica continuou reinando sobre o reino de Judá, com essas 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. As tribos do norte formaram o reino de Israel. E o primeiro rei, Jeroboão, temendo que houvesse uma reconciliação política e as tribos que haviam se afastado retornassem sob o domínio ou sob o reinado dos descendentes de Davi, ele elaborou uma estratégia obviamente marcada por uma falsa religião, construindo bezerros e colocando em cidades estratégicas do Reino do Norte e chamando o povo para prestar culto a estes deuses falsos, a estes bezerros de ouro, dizendo-lhes: eis aqui o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. E, de certa forma, ele repetia o mesmo pecado que ocorrera nos dias de Moisés, quando este se ausentou do arraial de Israel para receber a lei de Deus. E enquanto ele se ausentava, o povo se corrompeu, construiu um bezerro de ouro e prostrou-se ante ele. Nos dias do profeta Amós, esta tendência do coração
do povo de afastar-se da verdadeira religião, de afastar-se da verdadeira adoração e imergir numa falsa religião e adorar a um falso Deus, era o que mais caracterizava a sociedade israelita em seus dias. E isso, irmãos, nos ensina o quanto é nocivo essa união entre política e religião. Os reformadores no século XVI ressaltavam com muita propriedade que o Estado deve ser laico, não necessariamente ateu, mas deve ser laico. A igreja é uma instituição divina e, portanto, deve existir neste mundo sem este laço profano com a política. Ou com ideologias políticas. Como embaixadores do reino de Deus, nós precisamos refletir à luz do contexto do profeta Amós. E sermos compelidos pelo Espírito Santo a uma experiência cristã genuína, vigorosa, marcada por uma fé genuína do Evangelho que redunde na prática, no encarnar da palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Notem bem, no tempo do profeta Amós, a religião era um empreendimento autojustificante. Os santuários de Jeroboão em Betel e Dan ainda funcionavam integralmente, como nós vimos em textos já lidos nesta manhã. Mas, segundo o olhar analítico do profeta, estes locais de culto, esta expressão religiosa tão característica daquela sociedade, não passava de um exercício autogratificante, autossatisfatório, mas para Deus era abominável. Notem, meus amados irmãos, que nós devemos sempre estar vigilantes para que a nossa experiência de fé não se torne autossatisfatória. Ou seja, que as nossas expressões de culto não agradem a nós mesmos. Não sejam instrumentos de autojustificação, mas nós estejamos sempre lúcidos, compreendendo que o culto não é para nos satisfazer, mas o culto deve agradar a Deus. O culto é para a glória de Deus. Me incomoda muitas das vezes quando nós, equivocadamente, perguntamos ou afirmamos, não é, de que o culto foi bom. Ou vez ou outra perguntamos uns aos outros: você gostou do culto? Ora, meus irmãos,
talvez nós possamos nos justificar acerca dessas práticas, dessas perguntas, muitas das vezes tão corriqueira no nosso cotidiano. Mas, em última instância, nós devemos compreender que o culto não é para o nosso agrado, não é para a nossa satisfação. É para a satisfação de um Deus justo e misericordioso, que exige que nós também andemos em retidão. Que Deus abençoe vocês. Amém, pastor Ney Wagner. Esse é um tema, né, que nos traz muitas reflexões. Esse é um tema extremamente aplicado ao contexto brasileiro. Acredito eu que teremos muito, né, o que a refletir e aprender, e que, sem dúvida, pastor, o profeta fala aos nossos corações, né? E certamente, né, quando um povo ou a própria igreja não está bem com o seu Deus, o grande reflexo vai acontecer na injustiça social. Acredito que isso é uma razão que nós aqui no Brasil precisamos compreender melhor o nosso papel e a nossa responsabilidade como igreja. Então, essa voz profética precisa ser novamente, estar em atividade muito altiva na sociedade, para que todos reconheçam, né, o Deus da justiça a quem servimos, que não suporta ou não tolera a injustiça. Verdade, amado pastor. Eu penso que a mensagem do profeta Amós também é um antídoto contra a teologia da prosperidade, né? É um antídoto contra a autossatisfação religiosa, ou seja, quando estamos tão inseridos nas atividades religiosas que nós vivemos o culto pelo culto. Sim. E esquecemos de cultuar a Deus, né? Hoje é tão característico, infelizmente, de nós prepararmos o culto para o outro, prepararmos o culto para as pessoas, e vez ou outra nós ouvimos, né, nos corredores do nosso ambiente eclesial, né, nossos ambientes eclesiásticos, o que fazer para atrair as pessoas para o culto, né? O que fazer? E aí os pragmáticos usam metodologias, meios infindos para atrair as pessoas para o culto. É verdade. Quero convidar todos, né, os nossos ouvintes, que domingo que vem, né, pastor Ney, vamos precisar continuar. Estude e leia durante a semana o livro do profeta Amós, porque com certeza vai vir muito recado da parte de Deus para a igreja em nossos dias. Pastor Ney, quero agradecer porque o nosso tempo está encerrando, e domingo estaremos novamente aqui. Você compartilha, convida, porque no próximo domingo estaremos juntos outra vez com a Escola Bíblica Dominical.